Olá, é um prazer enorme estar aqui com você hoje no nosso programa Dentro e Fora da Caixa. No último programa, eu e o Glauco tivemos a oportunidade de discutir um tema que eu considero de absoluta importância, sobre negociação. E começamos a falar sobre os 4 princípios da negociação segundo o modelo da Universidade de Harvard. Nesse próximo programa nós vamos dar continuidade a esse tema, tá bom? Acompanhe a gente. Muita coisa bacana vem por aí. A posição está ligada ao que a pessoa quer. O interesse é o que ela precisa. Isso. Posição são as exigências. Mas exigências que não tem Exigências. sentido, que às vezes não está ligado ao âmago, Isso. ao objeto da negociação. Interesse é necessidade. Sim. Então, quando eu começo a entender a necessidade do outro, quando eu começo a entender o que está por trás daquela exigência, ali eu consigo desatar o nó de uma negociação. E por que é tão importante entender o interesse? Vamos falar o terceiro princípio? Eu fui um bom aluno. Na verdade, você Criar criar opções de ganhos mútuos. que é crescer o bolo. Crescer o bolo. Ou seja, se você entende qual é o interesse seu, Aham. então eu vou criar opções que te favoreçam, obviamente. E se eu crio opções que te favoreçam, existe uma lei aí, de modo geral, de reciprocidade. Claro. Então, criar opções de ganhos Mútuos. E o que acontece é o seguinte, as pessoas em geral, elas estão presas ao que o Max Bazerman, num livro chamado Processo Decisório, ele chama de falácia do bolo fixo. As pessoas tendem a pensar que o bolo é fixo. Se o bolo é fixo, deixa eu pegar uma fatia do bolo para mim. Só que a questão é que muitas negociações eu posso crescer o Fazer bolo. o bolo crescer. E o bolo grande, às vezes é melhor você ter 20% de um bolo deste tamanho do que 50% de um bolinho pequeno. Aliás, Glauco, o Peter Drucker fala algo muito importante sobre essa falácia do bolo fixo. Ele diz o seguinte, que no século XXI, os novos mercados, as novas organizações desse novo mercado complexo, elas têm que pensar em construir novas parcerias cooperativas e entender que não adianta ficar só dominando o mercado como se você tivesse um monopólio sobre aquilo. Por isso que no século XXI é preciso muito parcerias cooperativas para que possamos fazer o bolo crescer. Alianças estratégicas, Isso. tá andando em boa companhia, clusters, Joint ventures. montar modelos cooperativos, lógico. Que faça o bolo crescer. Exatamente isso. Cria, então, opções de ganhos mútuos. Isso aí. Né? E o último, que é argumentar utilizando critérios objetivos. Ou seja, tenha critérios objetivos. Isso. Aliás, não apenas no argumento, Cláudio, mas na própria negociação. Ou seja, se eu tenho argumentos mais objetivos, eu sinto, né, que eu não fui enrolado, ou seja... O que acontece? O negociador, a pessoa, ela quer sempre ser tratada com justiça e equidade. Exatamente. Justiça e equidade. Então, você pode cobrar... uma vez eu perguntei para o Goran Subramanian, né, que é um professor lá de Harvard, qual é o preço que eu deva colocar? Então, por exemplo, isso é uma dúvida que as pessoas dizem, como que eu coloco o preço? Sim, a resposta dele, como é que eu precifico? E ele virou, numa negociação você coloca o máximo possível, justificável, através de critérios objetivos que transmitam ao outro a percepção que ele foi tratado com justiça e equidade. Eu acho que essa resposta ela é magnífica, porque ela fala, você vai ancorar alto, desde que você possa justificar com dados e fatos, objetivamente, de maneira objetivamente, e que você transmita ao outro a percepção, porque nada é verdade, não existe certo e errado, existe a percepção, que seja percebido justiça e equidade. E equidade no equilíbrio. A gente fala, meio a meio é o melhor acordo. Não, se eu botei mais esforço, se eu botei mais tempo, se eu botei mais recurso, talvez 80-20, 70-30. Então, é justiça e equidade. De acordo com a contribuição e o valor que cada um agrega. Agora, interessante, né, Glauco? Ter critérios objetivos. Os critérios objetivos fazem com que os acordos sejam mais duráveis, não é isso? Porque se eu tenho critérios objetivos, eu tenho um senso de justiça, o senso de que ele me tratou com dignidade, com respeito. Eu sempre falo isso.
Então, às vezes, quem faz de maneira desonesta... Faz uma vez só. Faz uma vez só. Por isso que não é sustentável. Eu costumo dizer que este modelo de negociação, Glauco, ele é um modelo gerador de riquezas, não de acumulador de fortunas. Porque ele gera, eu ganho você, e você ganha, né? É um modelo que gera abundância, não é um modelo que gera escassez. O modelo da escassez você vai tirar o máximo que você pode. Perde, ganha, né? E é o que está acontecendo em muitas sociedades, em muitos mercados. Todo mundo quer tirar o máximo, só que aí no final o que sobra? Não sobra, né? E na verdade é o seguinte, Glauco, você perde, ganha, eu faço um negócio com você uma vez e essa relação não é sustentável. E eu podendo dar o troco depois, eu vou dar. Então você enfraquece o relacionamento ao invés de criar e fortalecer. E um dos maiores mestres já dizia o seguinte: com a medida com que você foi medido, vos medirão também. Sim. Então nós diríamos que a base para qualquer relacionamento, negociação e resolução de conflitos, vamos falar junto? Vamos lá? Primeiro, separe as pessoas do problema. Segundo, foque nos interesses, não na posição. Faltou um, Glauco. Invente opções de ganhos mútuos. Nós não falamos aqui não. Invente opções de... Falamos. De crescer o bolo. Sim. Isso, invente opções de ganhos mútuos. E, por último, crie critérios objetivos. Argumentos objetivos, e o objeto também tem que ser objetivo. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para quem está nos ouvindo. Critérios objetivos. Às vezes o preço de mercado é um preço objetivo. Valor de mercado, precedente, custo, performance, questões legais, questões ambientais, compliance da organização. Então você tem vários são critérios objetivos. Eles ancoram a negociação num senso de justiça. E esse senso de justiça é benéfico para todo mundo. Aliás, Glauco, eu costumo dizer que quem ganha numa negociação, ganha, não é apenas as partes envolvidas, mas são as pessoas que estão em torno dessas partes envolvidas. Porque a paz e a produção de riqueza gerado das partes trazem reflexos para a comunidade do modo geral, não é apenas para aqueles que estão naquele negócio. Uma palavra para quem quer negociar melhor. Eu vou falar, tem muita coisa, né? Muita coisa, mas de tudo que a gente falou, eu vou te falar. A chave para desatar os nós das suas negociações é você identificar os interesses, as necessidades, buscar exatamente saber o que o outro precisa, qual é a necessidade dele. Então é sair da sua posição para ir para a sacada, que é o que o William Ury fala. Se colocar, go to the balcony, né? Se coloque num ponto neutro, onde você consiga ver o outro lado. É uma dificuldade muito grande. A gente tenta se prender na nossa verdade e querer impor a nossa verdade numa mesa de negociação e depois não entende por que não fechou um bom acordo. E por último, Glauco, eu diria o seguinte: é importante você saber ouvir. Porque se você não souber ouvir, você nunca vai saber o que está do lado de lá. Qual é o interesse. Ouça com paciência, ouça com sensibilidade, ouça com empatia e, sobretudo, ouça com amor. E mais uma dica: não veja o outro como se o outro fosse um adversário, um inimigo, porque na maioria das vezes não é. E se você olhar para ele como um amigo mais do que como um inimigo, você vai fazer negócios muito melhores. Não é isso, Glauco? Muito bem. É uma grande lição, né? Bom, Foi um prazer enorme estar aqui. Esse é um tema que a gente se empolga, né, Glauco? Esse passou um pouco. Esse é um tema que é rico demais, né, a negociação é muito fantástico. É fantástico. É um universo. É um universo que está ligado ao cotidiano da nossa vida. Você sabe que eu ensinei negociação para todo mundo. Bem, eu tenho uma filha chamada Isabela, que coincidentemente é amiga também da filha Isabela do Glauco. E a Isabela, eu lembro que ela tinha 6 aninhos, ela disse o seguinte para mim, com 6 aninhos, ela hoje está com 13. Pai, já planejei, final do ano nós vamos para Disney. O senhor vai marcar os seus clientes de coaching, eu dou a sessão. E ela disse assim, win-win, ganha, 50% é meu, 50% é seu. Com 6 anos de idade, Glauco. Começou a negociação. Que coisa, começou a negociação. Estamos negociando. Ensinei para minha filha, ensinei para o meu filho, ensinei para a Cristina. E está colhendo os frutos. E vamos ensinar isso pelo mundo, né, Glauco? Vamos espalhar
gerar riqueza nesse país. Tem que disseminar esse conhecimento que não pode ficar muito bacana. fechado. Foi um prazer enorme estar aqui dividindo esse tema com você, que a gente considera assim de grande importância. Glauco, mais uma vez, obrigadíssimo pela sua presença. Um abraço forte, fique com Deus. Nos vemos no próximo programa.